Vamos falar de relacionamentos amorosos? Características ali no relacionamento amoroso, casamento, namoro, noivado. Como a gente identifica um relacionamento amoroso. Vamos falar só do relacionamento amoroso agora. Importante dizer que assim, o narcisista, como ele não tem identidade, ele vai ser você. A gente acabou de falar aqui, ele não tem identidade, ele não sabe quem ele é, ele não tem ego direito. Então ele é um verdadeiro camaleão. Então, se pra você for interessante que ele seja uma pessoa romântica no começo, ele será. Então, hoje tem muito conteúdo, né? Bons conteúdos na internet, e eu falo isso também, que vai dizer assim, o narcisista ele chega na sua vida como um príncipe, ou como uma princesa. Eu vou sempre usar no masculino, mas podemos adaptar aí. Ele chega transformando, ele chega abrindo a porta do carro, ele chega sendo incrível, o beijo é o melhor. O sexo, então, do narcisista é um negócio que você vai olhar e vai falar assim, nunca mais vou achar algo igual na minha vida. Ele vai chegar pra você, ele vai resolver todos os seus problemas. Ele vai ter sempre uma história de vida triste, difícil, mas que ele só deu errado até hoje porque ele não te encontrou. Ele estava te esperando. E assim ele vai validando o seu ego. Ele vai deixando você com a sensação de que quem enviou aquela pessoa pra você foi Deus. Ele é um grande salvador. Ele se porta como salvador. Por quê? Se ele resgata você de uma situação de dor e de sofrimento e salva você, ele não ganha só a sua admiração. Ele ganha a admiração do seu pai e da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus primos, dos seus amigos, de todo um meio do qual ele nunca entrou. Então, todo mundo que conhece uma pessoa narcisista vai se encantar no primeiro momento. E aí você entra nessa relação porque ele é maravilhoso. Dura de 3 a 6 meses. É batata. Você vai acordar um dia e vai ter virado uma chave. Vai ser outro ser humano. Por quê? Quando ele percebe que ele já dominou você e as pessoas ao seu redor, ele perde o interesse. Então, respondendo essa sua pergunta, quais os sinais? Tá maravilhoso demais? Tá... Todo mundo tem que ser bem tratado no começo do relacionamento, claro. Mas fugiu do normal, aquela pessoa tá parecendo que você já sente que não merece. Essa sensação de que não mereço essa pessoa, de tão linda, de tão boa que ela é, já significa que você está entrando nas mãos de um narcisista. Por quê? É isso que ele quer gerar em você. Eu sou grato a Deus por você ter chegado, porque merecer eu não mereço. É tipo a graça do Filho de Deus. Eu não sou merecedor, mas eu fui alcançado. O narcisista quer isso. Como ele se sente um Deus, ele provoca a mesma situação. Tanto que no meu livro, de novo, não é teológico. Eu acho que é uma comparação interessante de se fazer. Me lembra muito do que aconteceu com Lúcifer. Vou subir e vou me assentar e vou ser igual a ele, vou roubar a glória dele, porque tudo que ele queria era ser adorado igual. Então, eu vejo muito narcisismo nessa história também. Tem muito... Ele se compara muito, né? Ele tem uma baixa autoestima. Então, ele se compara muito, né? Demais. No caso do narcisista. Demais, né? Demais. Então, e ele se compara e aí tenta ser melhor. Sempre tentando ser melhor. Então, quando você tem essa sensação de que eu já não mereço essa pessoa, cuidado. Já é um primeiro sinal que você está entrando na mão dos narcisistas. Segundo sinal... O relacionamento no começo tá parecendo aqueles fogos de artifício de Copacabana no Ano Novo. Helicóptero, rosas caindo. E um negócio que é surreal, que você não dá conta de ser recíproco. Cuidado, você tá entrando nas mãos do narcisista. E a terceira coisa é que o narcisista, nesse começo de relacionamento, ele vai deixar alguns sinais, você que não vai perceber. Então, eu tenho casos de pacientes, por exemplo, que nessa fase que a gente chama de fase do love bombing, ele já dizia, e essas fotos aí, hein? Daqui a pouco a gente vai ter que apagar. Só que a pessoa acha que é brincadeira. Então, ó, você tá vendo? Ó que tanquinho que eu tenho. Difícil encontrar um cara assim hoje, né? Parece bobo. Parece que é ingênuo e desprovido de qualquer tipo de intenção. Não é. Daqui a pouco ele tá testando, né? Ele tá testando para saber até quando ele pode avançar. Bom, você caiu, se entregou, 3 meses, ele vira a chave. Eu comparo com um usuário de crack. As primeiras doses de um usuário de crack sempre são de graça. O traficante vem e toma. A segunda, não, claro. A terceira, toma. Na quarta ele some. Porque agora, como um bom traficante, ele quer que você dê
sua vida correndo atrás dele. É aí que que o usuário vende casa, vende carro, vende roupa, como daqui a pouco ele começa a vender o próprio corpo, fazer sexo, para poder ter mais uma dose. Mais uma dose. A pessoa que se relaciona com o narcisista, quando ele muda, né, que é a famosa fase do descarte ali, o descarte lento, onde ele começa a descartar a pessoa ainda ela estando ali, é porque ele quer o quê? Ele quer que essa pessoa venha fazer sacrifícios de adoração por ele. Então, ele quer que essa pessoa venha e diga, o que está acontecendo? Você tá bem? E aí ele começa, você mudou demais. Você era mais carinhosa, você era mais romântica. Não, eu não mudei. Era assim. E aí, assim, você vai ter o homem que você quiser ter. Eu sou aquilo que você constrói. E ele começa a jogar a culpa para a pessoa daquilo que ele é no dia a dia. Que ele tá fazendo. Porque quando eu jogo a culpa pro outro, já parou pra pensar na raiz, né, da situação da culpa? Quando eu vou para um julgamento, existe ali uma questão de que eu posso ser culpado ou não. Quando o juiz diz assim, culpado, o que vem logo em seguida? Uma sentença. Nessa sentença vem uma punição. Quando eu me porto assim como um juiz, e é assim que ele se porta, eu transfiro a culpa para o outro, vem uma punição. Qual que é essa punição? A partir de agora, você vai ficar com um tratamento de silêncio, você vai ter que me aguentar flertando com outras mulheres. Então, ele cria o ambiente para que a pessoa se sinta culpada e aceite a punição. Então, o que eu mais escuto na terapia hoje? Então, ele me traiu, mas assim, eu provoquei, né? O que você fez? Eu fui mudando, eu fui ficando diferente. Ele colocou isso na cabeça dela. Uhum. Porque agora ele tem um álibi. Já que você não me dá em casa o que eu preciso, inclusive daí ele corta o sexo e diz que não consegue transar com a pessoa, porque ele não vai conseguir transar com a pessoa que fez ele ficar magoado. Uhum. Não, você me feriu. Como é que eu vou transar com você? Mas também eu sou homem, eu preciso agora falar com outras pessoas aqui. Você precisa entender. Eu tive um caso de uma paciente que, casada há 30 anos, evangélica, ela veio porque o marido, nos últimos 20 anos, visitava garotas de programa, bordel, né? As boates. E ele provou para ela na Bíblia que aquilo podia. Caraca. Claro que ele pegou os trechos lá de Salomão, 1000 mulheres, de Abraão, que entregou a própria mulher para... Quando ele chegou lá em outra cidade... Olha, para lidar com narciso, você tem que estudar teologia, tá vendo só? Você tem noção de que depois que eu comecei a atender esses casos, eu tive que voltar... Lembra que eu comentei com você em off aqui, que eu fui fazer um curso de teologia na Batista. Uhum. Porque eles são muito bons. É incrível como o narcisista é religioso. É. Eles são da igreja. Eles são da Bíblia. Eles são de Jesus. Eles se apropriam de tudo aquilo que pode auxiliar eles, né? No Então, processo de persuasão. Quando ela trouxe pra mim essas coisas, esses trechos, sabe assim, quando você tá ouvindo a história... Você fala, ela tava convencida. Eu olhei e falei, faz sentido? Aí, calma, esse negócio... Não, foi o primeiro caso que eu tive que falar pra ela assim, é terapia psicanalítica o que a gente tá fazendo. Nós vamos ter que parar e agora nós vamos ter que ir pra Bíblia. Pega a sua Bíblia. Vamos ler o capítulo inteiro. Vamos entender. Vamos ler o livro inteiro. Vamos pesquisar em que contexto ele foi escrito. Você teve que fazer uma exegese ali, uma hermenêutica do texto. Daí Salomão. Salomão tá fazendo isso aqui. Deus estava feliz com Salomão? Ou isso aqui é simplesmente um registro de como Salomão, através dos seus costumes e do próprio lado narcísico de Salomão, foi justificando o próprio pecado através dos comportamentos dele. Então, assim, ele foi institucionalizando, mas não quer dizer que Deus estava feliz com esse negócio. Ele foi trazendo 1, 2, 1000 justificativas. Cadê o fim de Salomão? Como termina? Salomão, por sua culpa, o seu pai Davi será tirado do trono. Um dia ele vai voltar, que é o final da vida de Salomão. Um dia ele volta, vem Jesus depois resgatando a linhagem de reinado de Salomão. Mas é por sua culpa, por conta do que você está fazendo, que vai perder. E Israel só se dá mal depois. E perde cidade, e muro cai, e templo cai, e o povo fome, e escravo.
Tanto que chega no tempo de Jesus, o povo é escravo ainda de Roma, né? Não consegue nem professar direito a sua fé por conta de uma culpa, né? De uma sucessão de erros. Então, aí você tem que trabalhar esse tipo de coisa com a pessoa, porque eles são muito inteligentes.